Aí, alô, som. Você só pode falar para mim aí se como que tá o som aí pelo Facebook? Se o som tá normal? Aí vamos lá. Creio que esteja melhor. Queridos, então, como eu falei, semana passada nós conversamos sobre esse versículo. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Queridos, nós falamos na semana passada de pessoas que estão neste momento enfrentando essa realidade. E a necessidade que nós temos de sermos referenciais, sermos apoiadores, sermos acolhedores e sermos pessoas ou igreja que prepare exatamente o caminho para que aqueles que estão vivendo um tempo como mancos agora não se extraviem, mas que eles sejam curados. Ou seja, aquelas pessoas que enfrentam um momento de cansaço espiritual, pessoas que enfrentam um desânimo, a necessidade de nós então acolhermos, prepararmos o caminho, estarmos fortalecendo essas pessoas. Mas eu quero começar então hoje com uma pergunta. E quando as mãos descaídas e os joelhos trôpegos são os nossos? Nós falamos na terceira pessoa, nós falamos de outras pessoas na quinta-feira passada. Mas e se no caso você e eu, nós estejamos vivendo este momento de mãos descaídas e joelhos trôpegos? E se nós estivermos passando agora por um momento de cansaço extremo, um tempo de desânimo espiritual, um tempo que nós não encontramos forças para prosseguir, para recomeçar a nossa caminhada cristã? E se a semana passada pensamos em outras pessoas, preparar o caminho para elas, sermos referenciais a elas? Mas e se nós estivermos passando por essa realidade? Postura de cansaço como marca de um desânimo diante das lutas, das constantes lutas e inquietações. Então, como falamos semana passada, esta posição que o autor de Hebreus coloca é exatamente de alguém cansado, uma marca de alguém cansado, com desânimo, por consequência das lutas e inquietações. E se nós estivermos passando por isso? E se você nesta noite, neste momento, esteja vivendo um tempo de cansaço, de desânimo, por consequência das lutas pessoais e das próprias inquietações diante dessa realidade que nós estamos vivenciando. Queridos, desânimo, essa tem sido a marca em muitos neste momento. Quando nós conversamos com pessoas, quando nós falamos em relação à volta da igreja, por exemplo, quando nós falamos com aquelas pessoas que estão afastadas, ou quando nós olhamos para a nossa própria realidade, nós percebemos que o desânimo tem sido uma das marcas mais presentes na vida de cada um de nós. Mas a pergunta é: como podemos fortalecer as mãos e firmar os joelhos? Semana passada nós vimos como cuidar de outras pessoas, sendo referenciais, preparando o melhor caminho, dando um acolhimento a elas. Mas e se for você ou eu que estejamos passando por um tempo de desânimo? Como que nós podemos fortalecer as nossas mãos e firmar os nossos joelhos? Ou seja, como superar o desânimo? Como que nós podemos então superar esse desânimo? E é o que nós iremos conversar brevemente hoje, para que você e eu, nesse tempo de oração, na presença de Deus, possamos sermos direcionados pela palavra, para que possamos orar segundo aquilo que Deus falar com cada um de nós. Se você passa por esse tempo de desânimo, fique com a gente. E se você conhece alguém que esteja passando por esse tempo de desânimo, compartilhe o link dessa mensagem com ele agora, para que ele possa entrar também aqui e fazer parte da nossa conversa. E o texto que nós iremos conversar está em Lucas capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Lucas capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Um texto também bastante conhecido nosso, um texto bastante pregado sobre ele, mas eu creio que é fundamental
que você e eu voltemos a meditar um pouco nele nessa noite. O texto conhecido como a pesca maravilhosa. E nós iremos olhar o que aconteceu com os, até então não eram os discípulos de Jesus, mas com os pescadores que passaram a noite toda pescando. E aí então pela manhã, depois de uma noite toda, tentando trazer o alimento para casa, essas pessoas então passam a encontram com Jesus na beira do mar e cedem o barco para que esse Jesus entrasse no barco para falar com a multidão que estava na areia, e de repente esse homem que entra no barco deles ensinando a multidão, manda que eles jogassem de volta as redes. Vamos ler Lucas 5, 4 ao 6? Diz assim, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. O texto fala que esses homens vieram da madrugada pescando, encostam seus barquinhos perto da areia do mar, coloca o barquinho, e eles estavam já lavando as suas redes, já estavam preparando tudo, dobrando as redes para poder voltar para casa. E aí então Jesus, a multidão cumprindo Jesus vai andando em direção ao mar, ensinando as pessoas, e aí ele olha os barcos e fala, olha, por favor, posso entrar nesse seu barco aí? E ele sobe no barco então vazio e começa a ensinar a multidão. E depois que ele ensina a multidão, ele olha para aqueles pescadores e fala assim, olha, colocam um barco um pouquinho mais para dentro do mar. Eles colocam o barco um pouquinho mais longe e falam, agora lancem as redes. E essa é a resposta daquele pescador, de Simão. Olha, nós lançamos a rede a noite toda, nós não pegamos nada, mas se o Senhor está mandando fazer, é na palavra do Senhor que eu estou fazendo. Ele lança então a responsabilidade para Cristo, para que ele pudesse então lançar as redes. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Querido, sabe quando você tenta fazer uma coisa e não dá certo? E aí você desiste. Fala, bom, deixa, não adianta tentar mais, vamos pensar amanhã, talvez eu possa recomeçar. E aí a única coisa que você quer fazer naquele momento é voltar para casa. É simplesmente abandonar aquilo que não deu certo e voltar para sua casa. Imagina a situação desses pescadores. Passaram a noite toda pescando, nada pegaram, já estavam guardando, lavando as redes, dobrando as redes, colocando tudo ali na mochila para voltar para casa. A única vontade deles era chegar em casa, tomar um café, naquele desânimo que havia batido neles e esperar a vida da continuidade. E aí então eles tinham tudo para justificar o desânimo deles. Um esforço repetidamente aplicado. O desânimo que eles estavam vivendo aquela manhã era justificado como? Primeiro, nós jogamos a rede a noite toda. Nós estávamos tentando pegar peixe a noite toda. Eles tinham uma razão, uma justificativa para mostrar o desânimo deles. Como nós temos tantas vezes. Quantas vezes já tentei, quantas vezes eu procurei fazer. Mas também, queridos, uma tese fundamentada em anos de experiência. Eram pescadores experientes. Eles sabiam passar a noite toda. Sabe aquele velho ditado, o mar não tá para peixe? Eles sabiam disso. Eles ficaram a noite toda lançando as redes, nada pegaram. Tanto que eles já estavam com as redes lavadas e estavam guardando as suas redes. É mais uma justificativa para o desânimo deles. Uma preocupação com a opinião alheia. Esses homens, ali fala que tinham vários barcos e pessoas que dependiam daquela pesca. Agora você imagina um grupo de pessoas que foram para o alto mar à noite, passaram a madrugada tentando, nada conseguiram, voltaram ali guardando as redes, e de repente chega alguém que não era pescador, sobe no barco deles e fala, volta para o mar e lança as redes.
A preocupação com que as outras pessoas iriam pensar. Eu imagino assim a Pedro pegando de novo aquela rede, as pessoas pegando, um olhando para o outro, aquela incerteza, aquela insegurança, e aí pensando assim, meu Deus, nós passamos a noite toda, nós tentamos pegar e nada conseguimos. O que eles vão pensar de nós? E se não der peixe? E se eu lançar as redes e tentar de novo? Falar, olha, vão ter que lavar de novo as redes. Você sabia tudo isso? A preocupação com a opinião alheia. E também uma clara atitude de abandono de novas tentativas. Eles já estavam lavando as redes. Total abandono. Nós não iremos lançar mais as redes hoje. Nós não iremos tentar mais nada hoje. Uma clara atitude. Queridos, quando nós olhamos essa realidade, aqueles homens tinham justificativas o suficiente para dizer assim, nós não iremos lançar mais as redes. E é interessante que quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, em momentos de desânimo, nós chegamos com as mesmas justificativas. O esforço repetido, nós já tentamos de tudo. A nossa experiência mostra que não vai dar certo. Se eu tentar de novo, as pessoas vão apontar o dedo mais uma vez. E aí, então, tudo que nós fazemos hoje na nossa vida mostra que nós abandonamos as tentativas. Tanto pensando assim, pessoas que não têm ânimo de seguir a presença de Deus e de voltar à igreja, por exemplo. Ah, não, olha, pastor, eu sei, quando eu passo por isso, já tentei tantas outras vezes. Eu não quero tentar de novo. E uma postura de quem, em outra oportunidade, quem sabe? Guardei as redes. Quem sabe numa outra oportunidade, quem sabe no outro dia, quem sabe amanhã pela manhã. E assim a gente vive. Diante das possibilidades de recomeço, de renovo das nossas forças, a gente acaba assim, ah não, agora não, mas deixa um outro momento, uma outra oportunidade, quem sabe eu faço algo diferente. Quando desanimados, queremos voltar para o nosso canto e não queremos conversa. Não é assim, queridos? Eu imagino que seja esse o pensamento de Pedro naquele momento, dos demais pescadores. A única coisa que eles queriam era voltar para casa. Já imaginou? Eles já dobrando as redes, voltando, e aí aquele homem chega, aproxima, sobe no barco, começa a ensinar, manda eles voltarem para o mar. E assim, no nosso tempo de desânimo, no nosso tempo de que a gente está sem forças para recomeçar, a única coisa, assim, não vejo a hora de chegar na minha casa, deitar na minha cama e, sabe, de descansar. Eu não aguento mais. Eu quero o meu cantinho, eu quero o meu espaço. Talvez seja isso que estava no coração dos discípulos. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando Pedro já queria voltar para casa, quando os pescadores já queriam desistir de tudo, entra aquele homem, parece que, eu imagino a cena assim, ele sentado atrás ouvindo, e aquele homem falando, esse homem era Jesus. E eles não sabiam ali, ele estava ali no meio da praia, e eles ouvindo tal, e de repente entra no barco. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Já imaginou? Jesus termina de falar, de repente aqueles homens já com as redes já empacotadas, fala, bom, terminou de falar, agora vamos para casa. Ele olha para aqueles homens e fala assim, olha, faz o seguinte, volta para o mar, volta. Queridos, duas lições nós podemos aprender com esse texto. Primeiro, o local do desânimo pode ser o lugar do ouvir. O local do desânimo pode ser o lugar do ouvir. O local que nós estamos passando por um grande desânimo, talvez seja o mesmo local que Deus queira falar com a gente. E a segunda lição, o tempo do desânimo pode ser o momento do recomeço. Aquele momento, aquele tempo que nós estamos passando por um desânimo, talvez seja o momento ideal para termos um recomeço na nossa vida. Vamos conversar sobre esses dois pontos. Primeiro ponto. O local do desânimo pode ser o lugar do ouvir. O texto que nós lemos. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Assentando-se, ensinava dos barcos a multidão.
Os discípulos, aqueles homens, vou falar aqueles homens porque foi no momento que Jesus os chama para caminhar com eles. E depois eles se tornam discípulos de Jesus. Mas nesse momento, Jesus está ensinando, as pessoas começam a apertá-lo, e ele olha para trás, está ali o mar ali, e ele sobe então naquele barco e começa a ensinar. Então aqueles homens voltaram da pesca desanimados porque nada pescaram. E aí Jesus, então, naquele local, Jesus começa a ensinar a multidão. E aí quando nós lembramos, por exemplo, de outros personagens bíblicos, nós vamos perceber que o local do desânimo para a vida deles foi exatamente o lugar que eles começaram a ouvir Deus falando com eles. Nós lembramos de Jó, por exemplo. Jó no leito de morte, Deus começa a falar com ele, ele começa a ouvir a Deus. É no leito de morte, o lugar do desânimo, o lugar que a sua saúde havia ido embora, já não tinha mais a sua família, já não tinha mais os seus bens materiais. E naquele momento Deus começa a se revelar de forma pessoal. Que Jó chega à seguinte conclusão, que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora o conhece, os seus olhos podem ver. Agora ele conhece Deus na intimidade. Elias, o profeta Elias, quando tudo parece dar errado na vida de Elias, ele se esconde na caverna, porque acha que ninguém mais buscava Deus com ele, e ele com medo de perder a sua vida, ele vai então para o fundo da caverna, e passa o seu tempo de profunda depressão. Naquele momento, é onde ele ouve a doce voz de Deus, Deus falando assim, Elias, você não está sozinho. Você não está só. Tem mais pessoas que me buscam. E ali é o tempo de ouvir. A grande questão é, quem ouvimos em nosso local do desânimo? O local do desânimo pode ser lugar de ouvir. Mas a grande questão é, quem nós estamos ouvindo no tempo que nós estamos desanimados? Esta é a grande questão. Mas o segundo ponto que aprendemos com esse texto, o tempo do desânimo pode ser o momento do recomeço. Olha o texto. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aqui, queridos, o que Jesus faz nesse momento é o momento que o ensino torna pessoal. Jesus está aqui, os homens pescadores atrás deles, no barco. E Jesus ensinando aqui a multidão. Mas de repente o ensino se torna pessoal. Jesus deixa de olhar para a multidão e volta os olhos para os pescadores. E naquele momento o ensino se torna algo pessoal. Queridos, talvez o tempo do desânimo seja o momento do recomeço, o momento que Deus agora fala não mais com a multidão, mas Deus fala agora de forma particular com a gente. É o tempo que vivemos conflitos de valores. Já imaginou o que são os conflitos de valores que aqueles pescadores passam a vivenciar? Eu coloquei aqui as justificativas que eles poderiam dar para não voltar a pescar, para dar a Jesus a justificativa do desânimo deles. E é exatamente neste momento que tem o conflito de valores. É hora que nós olhamos para o nosso desânimo, nós temos várias razões para argumentar por que nós estamos passando por aquele desânimo tão grande. E aí, nesse momento, há um conflito. E agora? Eu ouço esse mestre, obedeço a voz dele, ou eu vou agora continuar com o meu desânimo, guardar as redes e ir embora para casa? É a hora que uma nova postura é exigida. Eu fico no desânimo ou eu lanço as redes? Aqui, a grande questão é, qual decisão tomar diante do que ouvimos? A quem nós ouvimos e qual é a decisão a ser tomada diante daquilo que nós ouvimos? Eu lanço as redes ou as coloco na minha mochila e vou embora para casa? Queridos, nós falamos aqui de duas grandes questões. Quem nós ouvimos em nosso local do desânimo e qual decisão tomar diante do que ouvimos? Para responder essas duas questões é muito simples. Não temas, doravante serás pescador de homens. A quem ouvir e qual atitude tomar? Ouvimos a Jesus e obedecemos a sua ordem. Simples assim. Para responder essas questões na nossa vida,
A quem nós ouvimos diante do local do desânimo? Apenas aquele que pode todas as coisas. Apenas aquele que orienta a nossa vida. Aquele que é o Senhor da nossa vida. Aquele que conhece profundamente o nosso coração. Aquele que sabe que nós estamos desanimados. Queridos, o grande mal da nossa vida é que quando nós estamos passando por um desânimo, nós juntamos pessoas, nós temos a tendência de juntar pessoas desanimadas ao nosso lado e dar ouvidos apenas às pessoas desanimadas. Apenas as pessoas que passam por um período também de cansaço, de mãos descaídas, de joelhos trôpegos. E aí nós nos abraçamos e paramos juntos e não continuamos. Por quê? Porque no momento, no local do nosso desânimo, nós apenas ouvimos pessoas desanimadas. Mas no nosso local de desânimo, nós temos que ouvir o Mestre. Nós temos que ouvir aquele que tem as palavras que fortalecem, as palavras que transmitem graça. É óbvio que Deus vai usar pessoas nesse momento. E assim nós temos que saber se aquela pessoa vem de Deus, se aquela pessoa fala da parte de Deus, se aquela pessoa está ouvindo Deus falar e está nos mandando a palavra de Deus, ou se nós estamos ouvindo pessoas amarguradas e desanimadas. E a decisão de tomar diante do que ouvimos é obedecer à voz do Mestre. Portanto, queridos, para superarmos o desânimo, primeiro, permaneça na presença de Jesus, independente das circunstâncias que promoveram o seu desânimo. Não importa se foi a noite toda tentando pescar e nada pegando que trouxe o desânimo. Não importa se foram as inúmeras tentativas. Não importa. O que importa é permanecer na presença de Jesus. Aqueles homens poderiam talvez falar assim: tudo bem, ô mestre, fica aí com esse barco, só deixa aí amarrado aí depois, que aí à tarde a gente volta, a gente vai para casa. Não. Eles ficaram ouvindo a palavra de Jesus. Queridos, quando nós estamos em tempo de desânimo, nós não podemos tapar os ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Não é hora de deixar de ouvir os cultos, não é hora de deixar de frequentar a igreja, não é hora de deixar de ler a palavra, não. É permanecer na presença de Jesus. Permita-se ouvir a palavra de Jesus, mesmo cansado de tantas tentativas frustradas. Mesmo que tenha tantas tentativas frustradas, não deixe de ouvir a palavra de Jesus. Pelo contrário, permita-se ouvir a palavra de Jesus. Abra os ouvidos. Terceiro, confie na palavra de Jesus, pois a direção dada por ele produzirá as oportunidades do renovo. Confie na palavra de Jesus. Se Jesus manda, obedeça. Obedeça a voz do Mestre. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A quem ouvir e a decisão a ser tomada. Queridos, que Deus nos abençoe, que nesse tempo de desânimo nós possamos ter essa realidade, essa prática na vida de cada um de nós. Eu quero pedir a você que compartilhe conosco o seu pedido de oração aqui no chat do Facebook, no chat do YouTube, e nós iremos orar por você e orar com você. Enquanto estivermos louvando a Deus, eu peço que você compartilhe conosco o seu pedido de oração. Eu estou com a porta aqui aberta, a luz acesa, está enchendo de bichinho aqui, tá bom? Por isso que você vai ver me assustando aos pouquinhos. Mas, queridos, compartilhe conosco aí o seu pedido de oração, tá certo? Enquanto nós estivermos louvando esse Deus. Experiência de transformação e aperfeiçoamento na qual o Senhor nos chama a viver todos os dias. Vamos apresentar diante do Senhor nossa gratidão e nosso pedido para que Ele venha andar conosco. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo
pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida quando eu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipos como selos sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipos como selos sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar